O Tribunal da Corte Federal de Miami caiu em silêncio absoluto quando 5 fotografias emolduradas foram colocadas em cavaletes de frente para o júri. Thomas Morrison, de 52 anos, sorrindo com o braço em volta de sua esposa. Jennifer Morrison, de 49 anos, rindo num jantar de família. Emma Morrison, de 19 anos, com sua beca de formatura da faculdade. Michael Morrison, de 16 anos, segurando um troféu de futebol. Danielle Morrison, de 14 anos, sorrindo com seu primeiro peixe. Uma família. Tempo passado. Todos os 5 estavam mortos agora, seus corpos recuperados do Oceano Atlântico a 19 quilômetros da costa da Flórida, afogados quando o iate que haviam comprado 3 semanas antes se partiu e afundou em 4 minutos no que deveria ser suas férias dos sonhos. Do outro lado do tribunal estava sentado Christopher Vanderbilt, de 43 anos, corretor de iates de luxo e dono do grupo marítimo Prestige. Ele vestia um terno Brioni sob medida no valor de $9.200, mocassins Hermès de $1.850 e um relógio Richard Mille no valor de $340 mil. Seu rosto perfeitamente bronzeado, seu cabelo estilizado em salão, suas unhas bem feitas, tudo nele gritava riqueza e sucesso. Ele examinava seu celular, ocasionalmente sorrindo de lado para algo na tela, como se os 5 corpos mortos, representados por aquelas fotografias, fossem apenas um inconveniente em sua agenda. Atrás dele estavam sentados 9 advogados da Blackstone Legal Partners, especialistas em defender indivíduos de alto patrimônio contra ações por morte culposa. Seu advogado principal, Harrison Blackstone, cobrava $3.200 por hora e tinha reputação de conseguir absolver clientes ricos de qualquer coisa. Mas eles estavam prestes a enfrentar o juiz Frank Caprio, especialmente designado para este caso federal devido à sua complexidade e interesse público. Antes de mergulharmos no que aconteceu naquele tribunal, se você acredita em justiça e quer apoiar um novo canal dedicado a compartilhar essas histórias poderosas, por favor, aperte o botão de inscrever-se e curta este vídeo. Cada inscrição nos ajuda a trazer mais da sabedoria do juiz Caprio à luz. O juiz Caprio entrou e todos se levantaram. Aos 79 anos, com 37 anos na magistratura, ele havia presidido muitos casos de morte culposa. Mas o processo à sua frente, caso número 2024-FD-3891, tinha o mantido acordado por 3 noites, 5 pessoas, 3 crianças, todas mortas por causa de ganância. Este tribunal está agora em sessão, ele disse calmamente, seus olhos movendo-se das fotografias para Vanderbilt. Caso número 2024-FD-3891, os Estados Unidos versus Christopher Vanderbilt. O Sr. Vanderbilt é acusado de 5 acusações de homicídio em segundo grau, fraude, falsificação de documentos de segurança marítima e negligência criminosa resultando em morte. Harrison Blackstone se levantou imediatamente. Meritíssimo, meu cliente Christopher Vanderbilt é um dos corretores de iate mais bem-sucedidos do sul da Flórida. Sua empresa, Grupo Marítimo Prestige, gera $180 milhões em vendas anuais. Ele vendeu iates para celebridades, executivos de negócios e clientes internacionais. Esta acusação é um exagero trágico. As mortes da família Morrison foram um acidente devastador, mas acidentes acontecem no oceano. Navegar carrega riscos inerentes. Os Morrison assinaram um termo de isenção de responsabilidade abrangente reconhecendo esses riscos.
Meu cliente não pode ser responsabilizado criminalmente por um ato de Deus. A mandíbula do juiz Caprio se enrijeceu. Sr. Blackstone, 5 pessoas estão mortas. A acusação afirma que seu cliente, conscientemente, lhes vendeu uma embarcação defeituosa. Isso não é um ato de Deus. A acusação vai alegar muitas coisas, meritíssimo. Nós provaremos que são falsas. Vamos ver, Caprio disse friamente. Senhora Rodrigues, apresente o caso do governo. A promotora federal Maria Rodrigues se levantou, sua expressão sombria. Meritíssimo, em 3 de abril deste ano, o Dr. Thomas Morrison comprou um iate Meridian de 13,5 metros de Christopher Vanderbilt por $680 mil. O Dr. Morrison era um dentista bem-sucedido de Atlanta. Ele havia trabalhado por 30 anos, economizado cuidadosamente e finalmente tinha dinheiro suficiente para comprar o barco dos seus sonhos para sua família. O Dr. Morrison estava animado. Sua esposa Jennifer sempre quis aprender a velejar. Sua filha Emma estava prestes a começar a faculdade de medicina. Seus filhos Michael e Daniel amavam o oceano. Este iate representava anos de sonhos e décadas de trabalho duro. Ela pegou documentos. O Dr. Morrison fez sua devida diligência. Ele perguntou ao Sr. Vanderbilt se o iate tinha algum problema estrutural, algum histórico de problemas, alguma preocupação. O Sr. Vanderbilt o assegurou que o iate estava em excelente condição. Ele forneceu o que parecia ser uma vistoria marítima recente, um relatório de inspeção profissional, mostrando que o iate estava navegável e seguro. Baseado nessas garantias, o Dr. Morrison comprou o iate. Em 18 de maio, a família Morrison fez sua viagem inaugural. Era um lindo sábado de manhã. Eles estavam a 19 quilômetros da costa, quando o casco falhou catastroficamente. O iate se partiu e afundou em 4 minutos. Todos os 5 membros da família se afogaram. O tribunal estava em silêncio, exceto por soluços abafados da galeria, onde membros da família estendida estavam sentados. A guarda costeira recuperou seus corpos nos 3 dias seguintes. O Dr. Morrison foi encontrado ainda segurando seu filho mais novo, Daniel. Eles se afogaram juntos, pai agarrando sua criança, enquanto o oceano levava ambos. Pouco sabia alguém o que Vanderbilt havia sabido sobre aquele iate. Meritíssimo, Maria continuou. Nossa investigação revelou que Christopher Vanderbilt sabia que o iate era defeituoso. 6 meses antes de vendê-lo ao Dr. Morrison, um potencial comprador anterior havia encomendado uma vistoria marítima independente. Essa vistoria, conduzida pelo vistoriador marítimo certificado Richard Chen, encontrou rachaduras estruturais extensas no casco. O relatório do Sr. Chen afirmava, e cito, esta embarcação tem defeitos estruturais catastróficos. O casco mostra múltiplas fraturas de tensão que poderiam resultar em falha completa. Este iate não é seguro para a viagem oceânica e não deve ser usado até que reparos custando aproximadamente $85 mil sejam concluídos. O Sr. Vanderbilt recebeu este relatório. Ele sabia que o iate era uma armadilha mortal. Mas $85 mil em reparos reduziriam sua margem de lucro. Então, em vez de consertar o iate ou divulgar os defeitos, ele fez outra coisa. Ela ergueu documentos. Ele pagou $5 mil a um serviço fraudulento de documentos para criar um relatório falso de vistoria marítima. Este relatório falso, datado de 2 semanas antes da venda ao Dr. Morrison, alegava que o iate estava em excelente condição sem problemas estruturais. Este é o relatório que ele mostrou ao Dr. Morrison. O tribunal ficou boquiaberto. Christopher Vanderbilt se mexeu em sua cadeira, mas manteve sua expressão entediada.
O Sr. Vanderbilt conscientemente vendeu um iate defeituoso com documentos de segurança falsificados para uma família. Ele trocou 5 vidas por $85.000 em custos de reparo que teriam reduzido sua comissão. Se a compaixão do juiz Caprio te comove, como comove milhões de outras pessoas, mostre seu apoio inscrevendo-se em nosso canal. Estamos apenas começando, e sua inscrição significa tudo. Senhor Vanderbilt, disse o juiz Caprio, sua voz como gelo. Você sabia sobre os defeitos estruturais antes de vender este iate para a família Morrison? Vanderbilt se levantou, sua expressão de inocência praticada. Meritíssimo, o negócio de iates envolve múltiplas inspeções e relatórios. Eu posso ter visto um relatório mencionando problemas cosméticos menores, mas nada que sugerisse quaisquer preocupações de segurança. O iate estava no mercado há meses, sem problemas. Você pode ter visto um relatório? A voz de Caprio se elevou ligeiramente. O relatório do Sr. Chen afirmou que o iate poderia falhar catastroficamente. Isso não é um problema cosmético menor. Meritíssimo, vistoriadores marítimos frequentemente exageram para se protegerem legalmente. Todo vistoriador encontra algo errado para justificar suas taxas. Estou neste negócio há 20 anos. Se eu me recusasse a vender todo o iate que tivesse uma preocupação de vistoriador, eu nunca venderia nada. Maria Rodrigues se levantou. Meritíssimo, temos e-mails entre o Sr. Vanderbilt e o serviço fraudulento de documentos. Posso lê-los? Caprio acenou, sua expressão escurecendo. Em 7 de março, o Sr. Vanderbilt escreveu para uma empresa chamada Maritime Documents Plus. Preciso de um relatório de vistoria limpo para um Meridian de 13,5 metros. A vistoria anterior foi muito negativa. Comprador quer ver inspeção recente mostrando sem problemas. Vocês podem fornecer? Pagarei 5.000 pelo serviço urgente. A empresa respondeu: podemos fornecer um relatório mostrando excelente condição. Nos envie os detalhes do iate e a data desejada. Relatório será entregue em 48 horas. O Sr. Vanderbilt respondeu: perfeito. Façam parecer profissional. Incluam fotos do anúncio do iate. Datem como 20 de março. Comprador é um médico de fora do estado. Não saberá a diferença. O tribunal explodiu. Vanderbilt permaneceu impassível. Seu cliente, Maria disse, sua voz crescendo, documentou sua própria fraude. Ele sabia que o iate era inseguro. Ele sabia que estava enganando o Dr. Morrison. E ele fez isso de qualquer forma, porque $85.000 em reparos reduziriam sua comissão. Mas fica pior, meritíssimo. Muito pior. Ela pegou mais documentos. Em 19 de maio, um dia após as mortes, o Sr. Vanderbilt estava em Cannes, França, assistindo ao Festival de Cinema de Cannes. Ele postou no Instagram: posso mostrar ao tribunal? Caprio acenou. As telas exibiram postagens do Instagram. Vanderbilt num iate diferente, bebendo champanhe. Legenda: outra venda bem-sucedida significa outra celebração. A vida é boa quando você trabalha duro. Cannes está incrível este ano. Esta postagem, Maria disse, foi feita enquanto a guarda costeira ainda estava procurando pelos corpos. Enquanto o corpo de Daniel Morrison estava flutuando no oceano, o Sr. Vanderbilt estava bebendo champanhe francês de $500 a garrafa. 22 de maio. Postagem de um restaurante com estrelas Michelin. Comida incrível, vinho incrível, vida incrível. Grato por mais um mês lucrativo. Esta postagem foi feita no dia em que os Morrison foram enterrados. O tribunal estava em choque absoluto. Até os advogados de Vanderbilt pareciam desconfortáveis. Meritíssimo, Maria continuou.
Temos registros financeiros mostrando que o Sr. Vanderbilt ganhou uma comissão de $68 mil com a venda do iate aos Morrison. Ele usou parte desse dinheiro para sua viagem de luxo a Cannes, enquanto 5 pessoas que ele matou estavam sendo enterradas. Mas há mais. Nós investigamos a história de vendas do Sr. Vanderbilt. Nos últimos 10 anos, ele vendeu 47 iates. Conseguimos rastrear vistorias para 39 deles. De esses 39, 22 tinham problemas de segurança significativos, identificados nas vistorias originais. O Sr. Vanderbilt vendeu cada um sem divulgar esses problemas. Além dos Morrison, descobrimos mais 4 incidentes. Um iate afundou, mas a família conseguiu ser resgatada. 2 iates tiveram falhas de motor que poderiam ter sido fatais. Um iate pegou fogo devido à fiação defeituosa. Todas as vistorias originais haviam identificado esses problemas. O Sr. Vanderbilt as ocultou todas. Quantas outras famílias ele quase matou? Quantas outras teriam morrido se a sorte não tivesse intervindo? A família Morrison foi apenas a primeira onde sua ganância finalmente resultou em mortes. Ela se virou para Vanderbilt. O senhor matou 5 pessoas para economizar $85 mil em reparos. Suas postagens no Instagram mostram que você não se importou nem um pouco. Você estava comemorando seu lucro enquanto eles se afogavam. O tribunal estava em silêncio total. Sr. Vanderbilt, o juiz Caprio disse, sua voz controlada, mas preenchida com raiva fria. Você tem algo a dizer? Vanderbilt se levantou, sua atitude defensiva. Meritíssimo, o oceano é inerentemente perigoso. Todo mundo que compra um barco assume esse risco. Eu forneci ao Dr. Morrison uma vistoria mostrando que o iate era seguro. Se ele queria verificação adicional, ele poderia ter contratado sua própria vistoria independente. Que comprador beware, comprador tome cuidado, se aplica a todas as transações. O Dr. Morrison assinou uma isenção de responsabilidade. Ele reconheceu os riscos. O que aconteceu foi trágico, mas eu não sou legalmente responsável. Acidentes acontecem. Silêncio. A voz de Caprio trovejou pelo tribunal. Você ousa ficar aí e culpar o Dr. Morrison? Você deu a ele uma vistoria falsificada. Você propositadamente enganou ele. E você chama isso de comprador, tome cuidado? Dr. Chen. Ele se virou para o irmão sobrevivente de Thomas Morrison, que estava sentado na galeria. Pode se aproximar? Robert Morrison se aproximou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele tinha 55 anos, um homem quebrado que havia perdido seu irmão mais novo e a família inteira desse irmão num único dia. Senhor Morrison, Caprio disse gentilmente, conte ao tribunal sobre seu irmão. Robert lutou para falar. Meu irmão Tommy, ele trabalhou sua vida inteira por aquele barco. 30 anos como dentista. Ele não era rico. Ele economizava $1.000 por mês durante anos. Ele contava os dias até poder comprar um iate. Ele pesquisou tudo, leu resenhas, verificou revendedores. Quando encontrou o Sr. Vanderbilt, pensou que tinha encontrado alguém respeitável. O Sr. Vanderbilt mostrou a ele a vistoria. Disse que o iate era seguro. Tommy confiou nele. Aquele iate era o sonho de Tommy. Sua esposa Jennifer sempre quis aprender a velejar. Emma estava prestes a começar a escola de medicina. Ela queria ser pediatra como Tommy era dentista de crianças. Michael tinha acabado de fazer 16 anos. Aquela viagem deveria ser sua festa de aniversário. Daniel mal tinha começado o ensino médio. Sua voz quebrou. Eles foram encontrados nos destroços juntos. Tommy estava segurando Daniel. Jennifer estava segurando Emma e Michael.
Eles morreram tentando se salvar uns aos outros, enquanto o iate que aquele homem vendeu a eles se despedaçava. Meu irmão gastou $680.000, suas economias de vida, num barco que afundou na primeira viagem, e aquele homem bebeu champanhe em Cannes com o dinheiro. O tribunal estava em silêncio total. Vanderbilt olhou para longe, incapaz de encarar Robert Morrison. Senhor Vanderbilt, disse Caprio, ficando em pé, sua voz tremendo de fúria contida. Você está sentado aí alegando que, comprador tome cuidado, se aplica quando você propositadamente falsificou documentos de segurança. Você está alegando que acidentes acontecem quando você conscientemente vendeu um iate que sabia que iria afundar. Você não é apenas um vendedor negligente. Você é um assassino que usa contratos de venda como arma de crime. Nos meus 37 anos nesta bancada, eu vi ganância, eu vi negligência, mas você não apenas falhou em manter segurança. Você ativamente ocultou defeitos mortais e falsificou documentos. Você transformou vendas de iate em assassinato com fins lucrativos. Aqui está a minha decisão. O tribunal prendeu a respiração. Christopher Vanderbilt, você é considerado culpado em todas as acusações. 5 acusações de homicídio em segundo grau, uma para cada membro da família Morrison, cuja morte você causou através de sua conduta consciente e imprudente. Você é considerado culpado de fraude, falsificação de documentos de segurança marítima e negligência criminosa resultando em morte. Você é sentenciado a 40 anos de prisão federal. Você cumprirá esta sentença integralmente, sem liberdade condicional, sem liberdade antecipada. O rosto de Vanderbilt ficou branco. Seus advogados começaram a objetar, mas a voz de Caprio cortou. Além disso, todos os seus bens pessoais são por este meio confiscados e liquidados. Suas casas, seus carros, seus barcos, suas contas de investimento, tudo. Os recursos serão colocados em fundos fiduciários para as heranças de Thomas, Jennifer, Emma, Michael e Daniel Morrison. Adicionalmente, você é ordenado a pagar $20 milhões em danos compensatórios e punitivos às heranças da família Morrison. Isso será pago da venda de seus ativos e dos ativos do Grupo Marítimo Prestige, que será dissolvido e seus ativos liquidados. Sua licença de corretor de iate é permanentemente revogada. Você nunca mais trabalhará em vendas marítimas novamente. Finalmente, estou ordenando à Comissão Marítima Federal que investigue cada venda de iate que você fez nos últimos 10 anos. Cada comprador será notificado. Cada iate será reinspecionado. Quaisquer defeitos adicionais que você ocultou resultarão em acusações criminais adicionais. Ele se inclinou para a frente, sua voz dura. Você ficou neste tribunal e disse: comprador, tome cuidado. Você disse que o Dr. Morrison deveria ter verificado seus documentos. Você disse que navegar é perigoso e acidentes acontecem. Você não mostrou remorso por 5 mortes, apenas alívio por ter isenções de responsabilidade. Deixe-me contar sobre Thomas Morrison. Ele era dentista. Ele trabalhou por 30 anos para economizar dinheiro suficiente para um iate. Ele não era rico como você. Ele não podia se dar ao luxo de perder $680.000 num capricho. Aquele dinheiro representava décadas de trabalho duro. Ele confiou em você porque você deveria ser um profissional. Ele confiou em seu relatório de vistoria porque você lhe deu como prova de que o iate era seguro. E você, conscientemente, lhe deu um documento falso e enviou ele e toda a sua família para suas mortes. Sua voz se elevou. Jennifer Morrison era professora de arte do ensino médio. Emma Morrison estava prestes a começar a faculdade de medicina. Michael Morrison
tinha acabado de fazer o time de futebol universitário de sua escola. Daniel Morrison nunca tinha sequer beijado uma garota. Eles todos morreram juntos, se afogando em terror, enquanto o iate que você vendeu a eles se despedaçava sob eles. O Dr. Morrison morreu agarrando seu filho mais novo. Você consegue imaginar isso? Segurar sua criança de 14 anos enquanto vocês dois se afogam, sabendo que você não pode salvá-lo, sabendo que vocês dois vão morrer? Você consegue imaginar o terror que Daniel sentiu enquanto seu pai o segurava e o oceano levava ambos? Você estava bebendo champanhe em Cannes. Você estava postando stories no Instagram sobre sucesso e luxo. Você estava celebrando a comissão de $68 mil que ganhou com suas mortes. O tribunal estava em silêncio, exceto por soluços da galeria. Dinheiro pode comprar iates, pode comprar champanhe em Cannes, pode comprar fotos no Instagram com modelos e caviar. Mas não pode te comprar uma saída da prisão quando sua ganância mata 5 pessoas. Você disse que o oceano é perigoso e navegar tem riscos inerentes. Você está certo, mas a família Morrison não morreu de riscos inerentes. Eles morreram porque você lhes vendeu uma armadilha mortal e falsificou os documentos para escondê-la. A justiça não pode ter 2 padrões. Um para corretores de iate de luxo e outro para famílias que confiam neles. O tribunal é o grande equalizador, Sr. Vanderbilt, e hoje você aprendeu que 5 vidas importam mais do que sua comissão. O tribunal explodiu em aplausos. Robert Morrison desabou em sua cadeira, chorando. Membros da família estendida se abraçaram. Até alguns membros da equipe de acusação estavam enxugando lágrimas. Christopher Vanderbilt sentou imóvel, seu império destruído, sua liberdade perdida por 40 anos. Se esta história tocou seu coração, se você acredita que juízes como Frank Caprio representam o melhor do nosso sistema de justiça, por favor, apoie nosso novo canal inscrevendo-se e curtindo este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que justiça e compaixão podem coexistir. Comente abaixo com sua cidade. Vamos construir uma comunidade que acredita em equidade para todos. Christopher Vanderbilt está atualmente cumprindo sua sentença de 40 anos na prisão federal Coleman, na Flórida. Seus ativos foram liquidados, totalizando $32 milhões após a venda de suas propriedades, veículos e interesses comerciais. Todos os recursos foram para os fundos fiduciários da família Morrison. O grupo marítimo Prestige foi permanentemente fechado. A investigação da Comissão Marítima Federal descobriu 47 instâncias adicionais de defeitos que Vanderbilt havia ocultado ou inadequadamente divulgado. 15 ações civis foram arquivadas. Todas foram resolvidas em acordos. A família Morrison se foi. Thomas, Jennifer, Emma, Michael e Daniel estão enterrados juntos num lote familiar em Atlanta. Sua família estendida visita toda semana, trazendo flores, dizendo que sentem falta, que são amados, que finalmente foi feita justiça. O caso levou à Lei de Segurança Marítima da família Morrison. Legislação federal exigindo verificação independente de todos os relatórios de vistoria marítima, penalidades criminais para documentos marítimos falsificados e divulgação obrigatória de todos os defeitos conhecidos em vendas de iate. A lei foi aprovada por unanimidade. O juiz Caprio, quando perguntado sobre a sentença dura, disse simplesmente: compaixão não é uma exceção à justiça. É o propósito. Mas compaixão pelas vítimas requer responsabilização daqueles que as assassinam por lucro. O Sr. Vanderbilt escolheu dinheiro em vez de vidas. 40 anos na prisão é o que essa escolha custa.
A família Morrison nunca tirará outra férias juntos. Nunca celebrarão outro feriado. Nunca verão Emma se tornar médica, Michael se formar no ensino médio, Daniel crescer. Tudo porque um corretor de iate queria economizar 85 mil dólares em reparos para poder maximizar sua comissão e comprar champanhe em Cannes. Mas sua história fez algo poderoso. Ela expôs como a ganância pode corromper até indústrias construídas em confiança e segurança. Ela mostrou que falsificar documentos de segurança é assassinato. Ela provou que postar fotos de champanhe enquanto suas vítimas se afogam não te protege da justiça. Christopher Vanderbilt pensou que era intocável. Pensou que sua riqueza e isenções de responsabilidade o tornavam imune. Pensou que, comprador, tome cuidado, desculpava vender armadilhas mortais. Ele estava errado. E a família Morrison, Thomas, Jennifer, Emma, Michael e Daniel, agora juntos para sempre de formas que nunca imaginaram, permanece como prova de que, às vezes, o tribunal realmente é o grande equalizador. Às vezes, a justiça vence. Às vezes, as pessoas que pensamos serem pequenas demais para importar se tornam impossíveis de ignorar. Não porque eram poderosos, mas porque foram assassinados. E isso importou o suficiente.